Se o prazer é tão bom, por que Deus colocaria limites? Recentemente, algo curioso aconteceu na minha faculdade. Alguns colegas me cercaram, fizeram perguntas, críticas e até deram algumas risadas. Obviamente, não estavam ali como inimigos, porque eram pessoas reais, com dúvidas reais, vivendo uma confusão que o mundo alimenta neles todos os dias. Eles me fizeram algumas perguntas e afirmações como essas, ó. Eu não consigo ficar sem esse tipo de prazer. É bom demais. Por que eu não posso falar palavrão se eu não tô ofendendo ninguém? Vocês protestantes são muito rígidos, vocês não sabem curtir a vida. Pureza antes do casamento? Isso é impossível hoje em dia. Vocês querem impor a religião de vocês pros outros. Não consigo nem ouvir crente falando, é chato demais. Todas essas igrejas evangélicas são iguais. Só gritaria, heresia e dinheiro. Você quer casar cedo? Que piada. Obviamente, essas frases elas não me ofenderam, mas me entristeceram. Porque mostram o quanto o coração do mundo ele tá longe da verdade. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, com respeito e firmeza. E pessoal, para me ajudar a discursar no vídeo de hoje, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que a minha querida namorada. Oi, gente. Tudo bem? Ela vai me ajudar a argumentar aqui com base nas perguntas que fizeram, né? E aí a gente vai responder biblicamente para vocês, beleza? Bom, pessoal, a gente vai responder aqui por tema. Primeira pergunta é: eu não consigo ficar sem esse tipo de prazer, é bom demais. O problema nunca foi o prazer, pessoal. Deus criou o prazer, mas ele também criou os limites. E fora dos limites de Deus, o prazer acaba virando veneno. Isso a gente vai encontrar em Romanos 1 capítulo, versículo 24 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 ao 5. Segunda pergunta: por que não posso falar palavrão, mesmo se eu não estiver ofendendo ninguém? As palavras revelam o que está no nosso coração. Como diz a Bíblia, que diz que as palavras revelam que o nosso coração está cheio. E não se trata só de ofender, mas de honrar a Deus e de obedecer a Deus com tudo que sai da nossa boca, né? Glorificar Ele com tudo que nós fazemos. Isso tá em Efésios 4:29 e em Mateus 12:36. Vocês são muito rígidos e não sabem curtir a vida. O mundo, a nossa carne, entende que liberdade é fazer tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que é a sua vontade. Para o mundo isso significa ser liberto. Mas, biblicamente falando, a Bíblia nos diz que viver em liberdade é viver libertado do pecado e não livre para pecar. Isso a gente vai encontrar lá em Salmos 16, versículo 11, João 10, Gálatas 5, versículo 22 ao 23. Pureza antes do casamento? Isso é impossível hoje. Pode ser raro, mas não é impossível. Deus nos chama para viver em santidade, mesmo no mundo corrompido. Isso tá lá em Hebreus 13:4 e em 1 Coríntios capítulo 6, do 18 ao 20. Vocês querem impor a religião de vocês sobre a dos outros. Galera, ninguém tá impondo nada. Eu só tô compartilhando a verdade que me libertou. Existe uma diferença entre você impor o que está escrito na Bíblia e você apresentar o evangelho. Por exemplo, quando eu tava na faculdade, usaram um exemplo de eu ir lá na África, numa religião de matriz africana, e eu impor a minha religião, dizer que a do outro tá errada. Isso aí não significa espalhar o evangelho. Pessoal, quando a gente diz que espalha o evangelho, a gente apresenta a mensagem das boas novas de Jesus Cristo, que é o evangelho, e a nossa função é apenas isso. A gente só vai mostrar o que é o nosso. A gente não vai dizer o que o outro tá errado. A gente não vai colocar a nossa sobre a deles. A gente só tá dizendo o que o nosso apresenta. E todo cristão que é fiel faz isso por amor. A gente faz isso por amor ao próximo, por querer que ele não se encontre numa situação em que um dia a gente esteve preso. Isso tá lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e lá em Mateus 28, do versículo 19 ao 20. Não consigo ouvir um evangélico falando. É chato demais. Talvez pareça ser chato porque a verdade incomoda. Lembra que eu disse pra vocês em outro vídeo que tudo aquilo que a nossa carne deseja, o Espírito Santo ele deseja o contrário? Então, quando o Espírito Santo habita em você, ele te muda de forma gradual, muda seu caráter, seu jeito de pensar e sua forma de atuar, pessoal. Então, quando a gente é confrontado com a verdade, a gente se incomoda mesmo. A gente tem que lembrar que o evangelho ele não serve para entreter a gente, ele não serve para nos confortar.
O evangelho é salvação. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Também fizeram a pergunta: todas as igrejas são iguais, só heresia e barulho. Eu entendo essa crítica. Muita coisa errada, muitas heresias são faladas e feitas em nome de Deus. Mas devemos lembrar que a própria Bíblia nos fala que nem toda igreja fala a verdade do evangelho. É verdade, né? Nem todo aquele que se declara seguir Jesus segue ele de verdade, né? Inclusive, a pessoa que me fez a pergunta, obviamente eu não vou falar, usou o exemplo por exemplo, as igrejas que se consideram evangélicas, tanto pentecostais quanto protestantes, se divergiram muito. Isso, obviamente, acabou influenciando muito para a alteração daquilo que está escrito na Bíblia. A pregação de tudo menos o que está escrito dentro da Bíblia, ou até mesmo você pegar uma parte do texto e mudar o sentido dela para parecer uma coisa certa, entendeu? Infelizmente, todo aquele que muda ou altera as escrituras e apresenta ao próximo se torna maldito. Inclusive a igreja que faz isso também se torna maldita aos olhos de Deus. Então o que a gente não pode fazer é generalizar. Ser cristão significa seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa entender as escrituras. Eu já falei pra vocês em outro vídeo que a gente conversa com Deus através da oração e Ele nos responde através da palavra. Então entender as escrituras e interpretar de forma correta é essencial para que você tenha um relacionamento com Deus. Isso que a gente tá falando tá lá em Mateus 7,15 e em Atos 17,11. Uma igreja bíblica é aquela que prega a verdade das escrituras. Ela administra corretamente os sacramentos e mantém a disciplina cristã. E essa afirmação aqui, eu separei ela em especial, porque é uma visão muito distorcida que a gente tem nos dias de hoje, que inclusive eu acho realmente muito interessante. E pessoal, esqueci de falar no início do vídeo, mas eu achei realmente muito boa as perguntas e as afirmações que vocês fizeram, porque realmente testa muito a fé da gente, é muito bom pra gente poder manter a nossa relação com Deus. Então, mais perguntas, por favor, a gente gosta de responder. Você quer casar cedo? Que piada! Quando eu disse que eu queria casar cedo com a Fernanda, o pessoal deu uma risada. Eu falei, oxi, mas eu não disse isso por impulso, pessoal. Eu disse porque eu quero viver a glória de Deus junto com a Fernanda. A gente não é aquele tipo de pessoa que namora pra ver no que dá. Porque hoje em dia existe muita distorção daquilo que significa o amor. Quando você entende que o amor ele não é um sentimento, e sim um atributo, amor é totalmente diferente de paixão, você aprende a se moldar pela pessoa em que você aprendeu a amar, e a pessoa que aprendeu a amar você aprende a se moldar por você. Eu quero honrar a Deus com o meu relacionamento com a Fernanda, com pureza, compromisso e santidade. Só que sem casar, isso é difícil, porque um namoro em santidade é aquele em que você não se entrega às suas vontades. Então, o que é recomendado na Bíblia? Se você namora, então se case. Para você viver em santidade junto com o seu parceiro, com o seu cônjuge, para você não se distanciar de Deus. A gente não pode enxergar o relacionamento como um desafio. Se casar é uma coisa ruim. Pelo contrário, pessoal. Quando você se casa, você aprende a crescer junto com a pessoa, em desenvolvimento tanto de maturidade, quanto sabedoria, quanto em fé. Por exemplo, a diferença de amor e paixão. Como eu disse para vocês, o amor ele não é um sentimento, ele é um atributo. A paixão é um sentimento. Então a paixão é aquele amorzinho que você acha a pessoa bonita e dura no máximo 6 meses. Depois de 6 meses, essa chama acaba. O amor, pelo contrário, você desenvolve pela pessoa. Vocês criam laços juntos. Então, quando eu escolhi amar a Fernanda e conheci a verdade do Evangelho, eu assumi o compromisso de que eu teria que me moldar por ela e ela se moldar por mim, para a gente se manter em santidade para com o nosso Deus. Esse tema a gente vai encontrar lá em Provérbios 18, 22, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2 e Hebreus 13, versículo 4. O casamento ele foi criado por Deus para o auxílio mútuo, pureza e edificação na vida cristã. O que, infelizmente, esse pensamento o mundo hoje em dia chama de loucura. Mas pra gente, loucura é desperdiçar a vida inteira em relações vazias, buscar apenas o prazer, satisfazer as vontades próprias, sem ter propósito nenhum com Cristo. Pessoal, eu não respondi ninguém por raiva, muito pelo contrário. Respondi porque eu me importo com vocês. Porque o pecado, ele parece ser doce, mas ele é veneno. Viver de uma forma estreita pode parecer sem graça, mas no fim das contas leva à vida eterna. Por exemplo, pessoal, aqui em Salmo 119, versículo 9 diz o seguinte: como pode o jovem se manter puro?
obedecendo a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Mas saiba que se você tá vivendo essa luta, existe sim uma esperança. Cristo liberta e Cristo também transforma. E viver para Cristo vale mais do que qualquer prazer nessa vida. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comenta e compartilha. E deixem nos comentários ideias de vídeos e temas bíblicos para eu acertar aqui junto com vocês. E, quando puder de novo, trazer a Fefe. Deus abençoe a todos. E não esqueçam, Jesus ama vocês. Até mais. Até!